as suas palavras irão te condenar. Então, a partir de hoje, você pense antes de falar, de proferir qualquer palavra contra o seu próximo. Porque as nossas palavras, ela têm peso. Mas, infelizmente, os homens continuam tendo em seu coração maldade, malícia, ira, ódio, inveja e ciúme contra o seu próximo. Então, os homens estão usando a sua boca como instrumento do diabo Satanás para denegrir, para ferir, para machucar o seu próximo. Então, se você é uma pessoa ignorante e arrogante que usa a sua boca para machucar, para ofender o seu próximo, a partir de hoje, se arrependa dos seus pecados e das suas palavras proferidas contra o seu próximo, porque tudo que nós falamos neste mundo terá um devido julgamento para conosco. Porque o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 36 em diante, Jesus diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? Glória a Deus até aqui. Então aqui está bem claro para nós. Jesus está nos alertando de que quando nós abrimos a nossa boca e liberamos qualquer palavra contra o nosso próximo, ela terá peso no juízo de Deus. Então, o único que tem poder, que tem santidade, autoridade e poder para poder julgar as nossas palavras é Deus. Ele tem poder, ele é santo, ele é perfeito, amém? Então nós não podemos continuar a viver nesse mundo de um modo arrogante e ignorante contra o nosso próximo. Por quê? Porque pessoas arrogantes, elas usam a sua boca para machucar o seu próximo, para ofender o seu próximo, para denegrir, a imagem do seu próximo. Então, a arrogância é um instrumento pelo qual o diabo Satanás influencia nós, a nossa mente, para que nós venhamos a viver de um modo arrogante para com o nosso próximo. Então, peça a Deus, peça o Espírito Santo para que tenha em você, para que você venha ter domínio próprio sobre o que você pensa, sobre o que você faz e sobre o que você fala. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca fez nada imperfeito, pois Deus é santo, ele é perfeito. Mas, infelizmente, existe um ser maligno e perfeito, cujo nome é Satanás, e ele odeia você. Então, ele influencia você, persuade você, para que você venha a falar mal do seu próximo, a mentir, a fofocar, a usar de falsidade contra o seu próximo. Então nós devemos ser sinceros, verdadeiros para com o nosso próximo, sem arrogância. A arrogância ele é sincero, mas de uma forma arrogante, ou seja,
que ofende, que machuca o seu próximo, porque ele não tem carinho, ele não tem delicadeza, ele não tem nenhuma simpatia para com as palavras que saem de sua boca. Então, nossa boca, ela pode proferir bênçãos ou maldição. Lembrando que tudo que nós falamos terá um devido peso e julgamento para conosco. Então, se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa ignorante, peça para que o Espírito Santo habite em você. E assim sendo, você terá domínio, controle e equilíbrio sobre as palavras que saem da sua boca. Lembrando que muitas pessoas acham e pensam que somente agressões físicas machucam. Não, agressões verbais através de palavras ofensivas machucam mais. Por quê? As agressões físicas machucam o corpo físico, mas as palavras ofensivas, elas penetram a alma e mexe no comportamento da pessoa. Ou seja, as duas são prejudiciais, danosas para as pessoas. Porém, as verbais, elas têm poder para penetrar a alma da pessoa. E com isso pode gerar tristeza, mágoa, rancor, ira, ódio, depressão e até mesmo colocar na mente da pessoa para que ela venha pensar, venha cometer suicídio. Então, palavras podem matar, palavras podem condenar. Então, se você é uma pessoa assim, mude hoje, sofra metanoia, arrependimento. Então, se arrependa dos seus pecados, porque as nossas palavras, elas nos condenam. Elas podem mandar você, mente, física e alma, para o inferno, para o rato, para o tormento eterno. Então, seja uma pessoa que tenha o seu coração limpo, puro, perfeito, santo, e para com Deus e também para com o seu próximo. E a partir de hoje, seja humilde, porque através da sua humildade, Deus pode trabalhar. Porém, no coração de uma pessoa orgulhosa, soberba e arrogante, é difícil para que Deus venha trabalhar. Por quê? Porque essas pessoas acham e pensam que não cometem erro, que são melhores, que são maiores do que o seu próximo. Então, não sejam assim, sejam humildes, sejam generosos, sejam honestos, sejam simpáticos para com o seu próximo. Amém? Então, você deve perdoar, você deve arrancar do seu coração qualquer fragmento, qualquer resquício de ódio, de inveja, de ciúme, de malícia contra o seu próximo. Porque essas coisas provêm do diabo Satanás, que odeia você. Então, o seu coração deve estar bem para com Deus e assim ser também para com o seu próximo. Então, perdoe, seja limpo, abençoe. Mesmo que a pessoa fira você, machuque você e ofenda você, não dê o troco. Não pague mal com mal. Não.
quando a pessoa lhe faz mal, faça o bem para com aquela pessoa. Pois isso agrada a Deus. Deus fica feliz com essa atitude, porque Deus é assim conosco. Por exemplo, quando Jesus estava naquela cruz, o Filho de Deus, santo e perfeito, estava naquela cruz, embaixo estavam as pessoas que o colocaram naquela cruz, que condenaram ele à morte de cruz. Será que Jesus amaldiçoou eles? Não. Jesus fez o seguinte: Jesus olhou para cima e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amém? Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, santo e perfeito, amado de Deus, não amaldiçoou, e sim abençoa eles, porque ele diz para que não venham castigar eles. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Jesus está dizendo, Pai, não faça mal contra eles, faça bem para com eles. Então Jesus usou a sua boca e proferiu palavras de bênção para com aquelas pessoas. Então, assim sendo, mesmo que as pessoas façam qualquer maldade, qualquer ato de maldade contra a sua vida, não tenha ódio no seu coração contra essa pessoa. Pelo contrário, faça com Jesus. Peça para Deus que ele venha perdoar elas. Então, a partir de hoje, você pense antes de abrir a boca, de proferir qualquer palavra contra o seu próximo. Por quê? Porque as nossas palavras, elas têm poder para nos condenar ao inferno, ao Hades, ao tormento eterno. Então, um dia todos nós, todas as pessoas que morreram, todas, sem exceção, estarão diante do trono de Deus. Deus não será advogado, não. Um advogado lhe defende e será juiz. Juiz não defende, juiz julga. Ele condena. Ele prende, ele tem poder, ele tem autoridade em suas palavras. Então, a partir de hoje, seja uma pessoa que perdoa o seu próximo. Então, não tenha maldade, malícia em seu coração contra o seu próximo. Não importa o que a sua religião diga, a sua seita, o seu pai, a sua mãe, papa, padre, pastor, pregador, não importa. As nossas palavras irão nos condenar. Então você, a partir de hoje, passe a abençoar o seu próximo. E assim sendo, que venha sair da sua boca somente palavras que irão exortar, edificar, ajudar, aconselhar e abençoar o seu próximo. Amém? Então, que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Que Ele venha abençoar vocês e família, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Então, a partir de hoje, você pense antes de falar, porque as nossas palavras irão nos condenar. Então pense nisso.